Bem-vindos a mais um programa da Casa dos Grandes na Norte TV. Estamos hoje em Valongo, na Casa do Futebol Clube Porto de Valongo, ao qual agradecemos desde já a disponibilidade. Vamos ter aqui novamente a Primeira Liga e as competições europeias a abordar. Começava por apresentar aqui o nosso painel residente aqui. Temos o Fernando Leite a jogar em casa, na Casa do Futebol do Porto de Valongo. Boa noite. O Jorge Costa pela Casa do Benfica de Hermesinde. Boa noite. E o Braulio pelo Sporting. Muito boa noite. Vamos então começar por falar sobre a Primeira Liga. Temos 2 jornadas, desde a interrupção que fizemos no programa. Vou começar aqui pelo Fernando, que está a jogar em casa. Futebol Clube Porto, primeiro na Champions, primeiro... Somos os Galácticos. Primeiro na... Isso é a resposta ao Presidente do Marítimo. Primeiro na Primeira Liga, está a correr tudo bem. Fez uma excelente exibição contra o Marítimo. Grande exibição. Tanto do Ramos Rodrigues como do Jackson Martínez e toda a equipa, mas esteve excelente. Foi um jogo excelente, eu diria perfeito. Já na sequência com o jogo que fez com o Dinamo de Kiev, parece que os automatismos estão a funcionar. Já ninguém se lembra do Hulk. Exatamente. Com o Hulk jogava-se mais em função do Hulk, atualmente joga-se mais com o coletivo e as coisas funcionam melhor. Fernando, perguntava-lhe, será que o Jackson veio definitivamente substituir o Falcão? Acha que encontrou-se ali o ponta de lança que o Futebol Clube Porto Social? Sim e não. Sim, porque de facto ele está a corresponder às expectativas. E não porque se calhar já é uma das próximas saídas. Não acha que... Ele tem 26 anos, tudo bem, não é um jogador já propriamente novo, mas não acha que ainda é ali um diamante por lapidar? Não acha que há ali algumas coisas que se podem mudar? Penso que falta um pouco mais de adaptação à equipe. Ainda é pouco tempo. Mais afinação, mais tempo com a equipa, criar mais automatismos ainda. E tudo leva a crer que ele sairá no final da época, ou já no mercado de janeiro, ou então para ver que ele irá ficar mais tempo? Penso que em janeiro será a época da altura de assinar, se calhar, um contrato com outra equipa superior, se é que existe, mas só sairá no final da época, penso eu. Muito bem. Jorge, um olhar aqui de um benfiquista sobre estes jogos do Futebol Clube Porto. O Futebol Clube Porto tem estado consistente? Sim, é uma ameaça ao Benfica? Uma equipa galáctica, como dizia o ilustre colega, e que leva os mesmos pontos que o Benfica, não me parece que seja nenhuma ameaça. O Benfica, com uma equipa arrumadinha, uma equipa a trazer por casa, acaba por ir em primeiro, aliás só largou o primeiro lugar nesta jornada e por diferença de um gol. Mas deixe-me fazer uma pequena parte, agradecer, desde a última vez não tive essa oportunidade, no último programa, portanto agradecer à Norte TV por ter, que nos honrou com a presença na Casa do Benfica em Hermesinde, e também aos colegas que estiveram presentes na altura, passou em claro, e não queria deixar fazer essa parte aqui no programa de hoje, até porque os colegas de direção e os associados da casa assim também me solicitaram. Agradecer também a hospitalidade aqui hoje na casa e ao colega do Futebol Porto aqui do Valongo. Portanto, e continuando, diria que o Porto vai em primeiro, o Benfica em igualdade de pontos com o Benfica. Portanto, e como diria, o Benfica com a sua equipa arrumadinha, julgo que está a fazer frente ao Porto e bem, o Porto terá que ter algumas cautelas, acho que tem tido também alguma sorte nos resultados, independentemente do jogo, que tem sido um jogo. Mas internamente, desculpe interromper, internamente o Futebol Clube Porto, tal como o Benfica, tem dado conta do recado. Sim, não nos esqueçamos do Braga. O Braga está a 3 pontos, e não sendo também uma equipa galáctica, que está ali a morder os calcanhares, tanto a um como a outro clube. O Benfica já teve a oportunidade de jogar com o Braga em casa, que empatou. Julgo que haverá jogos em que estas equipas poderão decidir. E acha que este equilíbrio no campeonato, este equilíbrio entre o Futebol Clube Porto e o Benfica, nomeadamente em termos de golos, andamos aqui a disputar numa semana o Benfica que vai em primeiro porque tem mais um golo marcado, na semana a seguir o Futebol Clube Porto tem menos um sofrido, acha que isto serve de autoestímulo para uma luta a 2 até ao final? Julgo que sim, julgo que vai ser uma luta a 2, até porque o
Sporting está completamente arredado qualquer disputa do campeonato desta época. E, como dizia, o Braga pode intrometer-se. Em função dos resultados, poderá intrometer-se. Faço votos para que não, pelo menos que atrapalhe a vida ao Futebol Clube Porto. Já agora, estamos a falar do Futebol Clube Porto, Jorge, ponho num hipotético cenário de depois de amanhã o Benfica vai jogar com o Spartak em casa, está numa situação um bocado complicada na Liga dos Campeões. Se pusermos um hipotético cenário de o Benfica ficar já quase que arredado, provavelmente o Benfica vai se concentrar exclusivamente no campeonato, com a Taça de Portugal e a Liga, não é? Mas a Taça da Liga, mas será que isso será uma mais-valia e uma arma para o Benfica ser campeão? Ou pelo contrário, se porventura o Benfica ganhar ao Spartak, alimentar novas esperanças de continuar na Liga dos Campeões e ter que fazer uma tal gestão no campeonato? É um raciocínio correto. O Futebol Clube Porto tem uma situação mais confortável, não é? Sim. Julgo que o Futebol Clube Porto estará na próxima fase da Liga dos Campeões. Julgo que até os 9 pontos poderão chegar, mas julgo que mais um empate. E faço votos para que isso também aconteça, não é? Poderá haver, o raciocínio é correto, mas como benfiquista e todos os adeptos esperam é que o Benfica possa vencer o Spartak, claro, na Luz e ainda tentar passar à outra fase. Não vai ser fácil. O Benfica desperdiçou pontos, nomeadamente em Glasgow e agora na Rússia. Julgo que teve possibilidades de vencer os adversários, desperdiçou os pontos e agora terá muita dificuldade em poder chegar lá. Não vai ser fácil, como disse, mas está numa situação muito idêntica à que aconteceu com o Futebol Porto a época passada. O Futebol Porto viu-se arredado daquela fase e teve, digamos, maior facilidade a nível interno das competições, nomeadamente no campeonato, de poder de alguma forma consolidar a posição de líder e levar até à frente. Sobre a eliminatória da Liga dos Campeões. Braulio, boa noite. Eu sei que se calhar o Sporting neste momento tem mais preocupações do que estar a ver os adversários, mas teve algum tempo para ver o Futebol Clube Porto Marítimo, o Porto Dinamo de Kiev. Qual é a sua opinião neste momento? Acha que o Futebol Clube Porto está... O Futebol Clube Porto atualmente está a jogar bom futebol. A meu ver, a melhor equipa nacional no nosso campeonato em termos de prática de futebol, e os números também falam por si, não é? Apesar do Benfica estar ali muito próximo e ter mais soluções em número, nomeadamente no ataque, acho que o Porto, como coletivo, é mais forte que o Benfica e está a mostrá-lo. E como sou sportinguista e é o que nos caracteriza e nada está perdido enquanto matematicamente for possível, também tenho a consciência que este ano será mais uma vez para os mesmos. Qual é a diferença, Braulio, que vê neste momento atualmente entre o plantel por exemplo, do Sporting e do Futebol Clube Porto? A diferença, assim, claro que, e a meu ver... Será que o Futebol Clube Porto é muito superior a nível individual? Isto não estamos a falar em termos coletivos, sem treinador, sem individualizando algumas posições, sim, o Futebol Clube do Porto é mais forte quando comparar os jogadores titulares dessas posições com os que jogam no Sporting. Tem alguns jogadores mais fortes, outros menos fortes, na minha opinião, só que lá está, em termos de mentalidade, de estrutura e do que são os valores do próprio clube e de aquilo que o clube exige, que acho que é o que está a falhar neste momento no meu clube, nota-se a diferença e isso faz a diferença, sendo que o Porto tem uma estrutura tão forte que é representada por uma única pessoa e essa pessoa não deixa que as coisas não saiam dos eixos, digamos assim. O que é uma mais-valia, sem dúvida alguma, para o Futebol Clube do Porto. E seguia e aproveitava já e falávamos um bocadinho do momento, se calhar, do Sporting, Braulio. Tanto na Liga como na Liga Europa, o Sporting passa por um momento muito delicado. Nos últimos anos as coisas não têm andado muito bem, mas este ano está a assumir proporções, digamos, catastróficas. Exatamente. 3 treinadores,
começou esta semana, não é? É o pior registro de toda a história do Sporting no início da época. É verdade que tem faltado muita coisa, principalmente dentro de campo, que se exige aos jogadores e à equipa técnica e a todos os responsáveis. Tem faltado muita coisa, mas também quando tudo teima em correr menos bem, digamos, nada corre bem e nada sai bem e depois, quando as coisas parecem que estão a voltar à normalidade, aparecem casos duvidosos que têm vindo a prejudicar o Sporting, e não me refiro só ao jogo desta semana, mas sim nas duas últimas semanas tem sido alvo, digamos, de erros que prejudicam e influenciam diretamente o resultado. Brolio, mas o Sporting, se fizermos uma retrospectiva em relação à época passada, neste momento da época passada, nesta altura da época passada, o Sporting estava mal na mesma, não é? Havia aqui uma crise de resultados também com o Domingos, que depois houve aquela série de vitórias, mas em que esteve mal, posto em causa os objetivos, mas no fundo o Sporting ainda conseguiu chegar ao final da época com uma meia final da Liga Europa, uma final da Taça de Portugal, ainda se disfarçou. Acha que este ano já não há nada que consiga disfarçar? Porque estamos a ver tudo tão mal. O Sporting tem 14 jogos, tem 2 vitórias, tem o pior ataque da Liga, está a um ponto da linha d'água. Ontem via-se no canal de televisão, a dúvida era, a pergunta que havia era se a equipa A do Sporting podia descer e a outra subir, a B. Isto não será mesmo já o bater no fundo do Sporting? Não, isso é surreal e lá está, é a especulação da nossa imprensa, que faz tudo e qualquer coisa, aproveita um momento menos bom ou mau do Sporting para vender e criar mais pânico ainda no seio dos adeptos do Sporting. Eu não tenho qualquer dúvida que isso jamais irá acontecer, o Sporting descer de divisão esta época ou num futuro muito próximo. Claro que não vai acontecer e muito provável que o Sporting B seja campeão na segunda Liga, será, mas não tenho qualquer dúvida que o Sporting não irá descer e disputará os lugares de acesso às competições europeias. Uma pequena provocação, Brálio. Provavelmente há uns anos atrás, poucos anos atrás, o Brálio não imaginaria que o Sporting estaria à 8ª jornada a um ponto da linha d'água com o pior ataque. Também, provavelmente. Claro que não, claro. Diria que é impossível. Nem um portista, nem um benfiquista, de certeza. A não ser que neste momento hajam mudado isso não assusta, de opinião. Acha que não assusta a massa associativa do Sporting? Claro que assusta a massa associativa do Sporting. Já passou a fase da contestação, não é? Agora já é, acho que o pânico. O que me assusta não é o Sporting estar a um ponto da linha d'água. O que me assusta é o meu clube não estar a disputar de igual para igual ou à 8ª jornada estar arredado da luta pelo título. Isso sim assusta qualquer sportinguista. Não tenho, ou acho que os mais sensatos, os sportinguistas mais sensatos, terão toda a certeza que o Sporting jamais irá descer de divisão. Uma pronúncia, não é? Vou agora passar aqui ao Fernando. Fernando, uma visão sobre estes problemas do Sporting. Tudo corre bem ao Futebol Clube do Porto, não é? Não se ouve falar sobre o Sporting, mas qual é a sua opinião? Penso que o Brálio já disse quase tudo, se calhar até tudo. O Sporting está mesmo numa fase muito má. O grande erro do Sporting, na minha opinião, começou por substituir o Domingos, na época passada. Eu acho que até foi anteriormente. O erro do Sporting acho que começou quando despediram o Paulo Bento. Porque não tinham necessidade de o fazer, na minha medida e na minha maneira de ver o futebol. Sim, mas a partir daí foi um descalabro. Sim. Por isso é que eu acho que o problema do Sporting não foi despedir o Domingos. Porque o Domingos foi contratado para uma época, não o deixaram terminar, não o deixaram mostrar se realmente ia atingir os objetivos que se tinha proposto, e anteriormente tinham mandado o Paulo Bento embora. E, para mim, acho que aí foi o início da decadência do Sporting. Foi o erro que tiveram em despedir o Paulo Bento. E continuo a dizer que a substituição do Oceano no treinador acho que também é um erro. Mas, é mais um investimento que não vai levar o Sporting a lá. Eu já não penso assim, porque o Oceano está mais que visto que não é treinador para o Sporting. Em primeira premissa, o Oceano, a meu ver, não é treinador para o Sporting. E se houve um erro em substituir o Oceano pelo Vercauteren,
O erro não está aí. O erro está em substituir o Sá Pinto pelo Oceano. Brau, deixa-me Parece só, ter demorado muito também. Deixa-me só interromper, essa questão do timing é isso que eu queria falar. Deixa-me só interromper pelo seguinte: o Sporting teve a necessidade de substituir o Sá Pinto pelo Oceano de uma quinta para um domingo. O Sporting perdeu 3-0 com o Videoton e o Sporting no dia seguinte tira o Sá Pinto, mete o Oceano. O Oceano tem um jogo no Dragão logo no domingo. Houve uma ligeireza de... 3 semanas, sensivelmente. Sim, mas para o tirar foram 2 dias. Entretanto, o Sporting contrata um novo treinador e o treinador demora 1 semana a entrar em funções, ou 2 semanas a entrar em funções. Não acha que há aqui um paradigma enorme? Ou seja, há uma necessidade urgente de trocar um treinador que está há 4, 5 meses no clube por um que não tem conhecimento total sobre o plantel, em 2 dias. Depois, vem um novo e demora-se 2 semanas. Mas há aqui um paradigma, isto é para não dizer que a primeira medida dele foi dar um dia de folga ao plantel, mas não acha que é isto que está mal no Sporting? Isto agora, desculpa lá, Fernando. Já tinha abordado esta questão no último programa e já tinha dito que o mal ou o defeito, digamos, no Sporting é a estrutura. Há muita gente para um lugar só e só lá pode estar uma pessoa e, a meu ver, a pessoa que lá está não é suficientemente capaz de desempenhar aquelas funções e todas as outras pessoas que estão por trás. E desde as eleições do Sporting que eu digo, eram 4 ou 5 listas. Uma vai vencer, vai ter 4 listas de oposição sempre até ao final do mandato. E à mínima questão, e é isso que não se vê nos outros clubes, ao mínimo deslize do clube, essas pessoas que o Sporting sempre foi um clube de opinião. O Sporting sempre foi um clube de opinião, sempre foi um clube que teve várias pessoas a opinar sobre o mesmo assunto. Tem um conselho leonino com várias pessoas, não é? Ou seja, eu acho que é muito diferente do Benfica e do Futebol Clube Porto. Mas será... essas reuniões são o ponto mais destrutivo do Sporting. Mas será que o problema é só dos treinadores? Não, será que é o problema de treinador? Será que o plantel, a estrutura, o plantel do Sporting é um plantel equilibrado? É um plantel que dá garantias, que possa fazer o campeonato e disputar com o Porto, com o Benfica e com o Braga, pelo menos os 4 primeiros lugares? Não me parece. Eu ainda ontem tive a oportunidade de ver uma grande parte do jogo e vi um Setúbal em alguns momentos a trocar a bola, o Sporting não pressionar, a deixar jogar e a perder. Não me parece que seja só do treinador. Se calhar vamos ver o mesmo Setúbal ou a mesma Académica da semana passada, que foi a Alvalade, disputou o jogo pelo jogo, e vamos ver na segunda volta essas equipas totalmente inferiorizadas ao Sporting e se calhar a não fazer aquilo que fizeram neste momento. Sim, mas o Sporting parte à partida como favorito sempre nestes jogos, não é? Exatamente. Tem que ganhar. Eram jogos que o Sporting sempre ganhou. Exatamente. O Sporting parte como favorito para estes jogos, mas a verdade é que todas as outras equipas que se dizem mais pequenas, a mentalidade daqueles 11 homens que entram para dentro de campo é única, que é. Toda a gente bate neles, eu compreendi a observação do Jorge, porque penso eu que ele se deve ter referido a isto. Neste caso não é o treinador, não é? Neste caso o treinador não é o problema. E qual é a solução que o Sporting tem arranjado? Como já tinha dito, é trocar o treinador. O Paulo Bento, excelente treinador, o trabalho dele está à mostra, não serviu para o Sporting. Domingos Paciência fez um excelente trabalho no Braga, reconheço-lhe enormes qualidades. Treinador para o Sporting, é treinador para o Sporting, não serviu. Veio o Peseiro, o Couceiro. Depois veio o Sapinto. Sapinto, tudo bem, tem muita garra, conhece o clube como ninguém, provavelmente, passou lá muitos anos da vida desportiva dele, mas lá está, há ali um déficit qualquer, ainda não tem esta leca necessária ou o poder necessário para comandar uma equipa como o Sporting. Talvez se começasse... Mas eu penso que o Jorge se referia é que o problema não é do treinador, mas a solução que o Sporting tem arranjado sempre. Portanto, o Sporting está já há uns anos... Quantos atletas o Sporting qual é a solução que tem feito? É trocar o treinador. Temos um problema, troca-se treinador. Temos um problema, troca-se treinador. Diga-me qual é o clube, qual é o clube em toda a Europa, se conhecer diga-me, em que o clube atravessa uma crise de resultados, quem é a primeira pessoa a ir embora?
Mudam uns 25 jogadores em outubro, em novembro, ou muda o treinador? Tirando alguns casos, tirando alguns casos como o Manchester United e o Arsenal, acho que tem toda a razão, Brau. Neste momento, principalmente nos países do sul da Europa, o treinador é o principal culpado. Só que eu acho que o que o Jorge queria dizer, e Se o eu também problema do lançava Sporting está nos treinadores, não está. Mas está então, nas pessoas que estão então, por trás do porquê é que treinador. não se muda a estrutura? E houve agora a mudança, no Sporting houve uma mudança. Saiu o Luís Duque, saiu o Carlos Freitas, houve uma mudança na estrutura do Sporting. E se não der resultados? É porque o Sporting não vimos uma solução nos últimos Eu anos. não consegui que tenha perceber dado o porquê da saída, que não ficou tão clara quanto isso. Será porque era que o lugar do Godinho Lopes estava em causa e hoje já vimos Bruno Carvalho a apelar para a marcação de novas eleições. Assim seja. Não tenho a mais pequena dúvida que o Godinho Lopes não ganha mais uma eleição no Fernando, Sport. no Futebol Clube do Porto, seria possível? Com o Pinto Costa lá não. Quando estiver lá o nosso presidente, não há Mas possibilidade desse. temo que um dia que Pinto Costa saia que isto possa acontecer no Futebol Clube do Porto. A este ponto, penso que não, mas que vamos sentir a diferença, não tenho qualquer dúvida. A estrutura do Futebol Clube do Porto é uma estrutura forte. Forte, bem comandada. Acho que Pinto Costa, um dia que tenha que sair, que vai deixar... Penso que ele tem Ele vai já entregue. uma pessoa em formação para o lugar dele. Só que não será nada fácil substituí-lo. Mas o Futebol Clube do Porto é forte, não é só é o presidente, é forte, claro, toda a gente reconhece Diga isso. que o Miguel Relvas também fez alguma transferência de verbas para a formação aqui para o Dragão. Isso também, os Dragões de Ouro também vamos falar só um bocadinho sobre isso, mas a estrutura do Futebol Clube do Porto não é só o presidente, não é? Não é só o É presidente. reconhecida por ter as pessoas certas nos lugares certos. Sendo Pinto Costa, um dia, hipoteticamente, a estrutura acha que não irá sofrer um grande abalo. O abalo vai sofrê-lo, sem dúvida nenhuma. Mas O Sporting terá que começar, de certeza, de 1.0. O Futebol Clube do Porto, se calhar, não teria começado 1.0. O que nós temos é uma vantagem. Como o Benfica já está estruturalmente mais sólido e mais consistente. A nossa grande vantagem está também na captação dos jogadores, os olheiros, que conseguem passar por cima do Benfica. E temos várias contratações feitas que explicam isso. Mas os olheiros são de quem, afinal? Parece-me que Um bom investimento nos olheiros Quem são? a prospeção do... conseguiu olheiros no Benfica para o Porto. Tenho que agradecer à prospeção do Benfica. Alguns bons valores. Mas, por Já é exemplo, uma vitória mas já agora que falou nisso, gostava de saber a sua opinião. Já que o Futebol Clube do Porto é forte na prospeção fora do mercado, independentemente de ser os olheiros do Benfica, é forte porque consegue trazer o Jackson Martínez, não era referenciado pelo Benfica e o Futebol Clube do Porto conseguiu, através do seu scouting, conseguir lá buscar. O Falcão estava referenciado pelo Benfica, aliás, acho que já estava mesmo quase O Jackson acordado. Martins também esteve referenciado. Mas dentro, o scouting interno não funciona assim tão bem. Não temos arranjado, o Futebol Clube do Porto não tem arranjado soluções, os jogadores que saiam das camadas jovens da formação para a equipe principal. Eu não sei qual é a lacuna e penso que a equipa de melhor formação tem tido nos últimos anos é o Sporting e não tem tirado dividendos disso. É facilmente explicável porque Lisboa é uma cidade muito maior e terá muito potenciais jogadores, mas, por exemplo, vemos jogadores que vêm de fora, aos 12, 10 anos já devem ver olheiros dos grandes a vê-los. No meio desses... E o Futebol Clube do Porto não se tem visto à frente nesse aspecto. Não sei se vai buscar os jovens, mas fora. Colômbia, Argentina. Mas são jogadores já procurados e já referenciados normalmente. Portanto, o risco é menor. O risco que o Porto corre é ir buscar um jogador que já está altamente referenciado por vários clubes europeus, etc. O risco é muito menor, mesmo no caso dele não se adaptar, de não haver uma boa adaptação, o risco é menor do ponto de vista que facilmente conseguirá vender. Vender, não é? O jogador português é menos valorizado logo à partida, não é? Também. Não é fácil meter numa primeira equipa um jovem com 19 ou 20 anos. Não é fácil. Fernando, isso era uma... Não é fácil... Não é, até não um sei que certo seja ponto, mesmo... temos o exemplo do Barcelona, que é extremamente fácil de se ver. Sim, e mas... mesmo o Sporting em Portugal, nesse aspecto, como disse o colega, é o clube melhor ou mais jogadores de qualidade de forma. Mas não tem dado oportunidade.
não lhes tem dado essa oportunidade. Não tem. Não tem. Não estava, pelo que percebi, o Pedro estava a falar nos últimos anos. Exatamente, sim. Quer dizer, o Sporting tem tido jogadores que vai introduzindo na equipa principal, mas estamos a falar num Sporting que está a um nível competitivo nestes últimos anos mais baixo. Exato. É diferente. O Benfica tem mais dificuldades, o Futebol Clube do Porto provavelmente também terá mais dificuldades. O Benfica tem uma estratégia agora que eu tenho a perguntar aos Mas eu Jorge. julgo mesmo que esta solução das equipas B que vem tapar uma lacuna que existia, de forma a dar alguma... Qualquer uma das três equipes já de recorreu integrar a e- atletas. e- Aliás, o Sporting tem o Rúbio quando passou a fazer parte da Sim, equipa sim, principal, a jogar na... Mas veja-se a diferença da qualidade competitiva, veja-se o Porto, a equipa B do Porto da segunda divisão e os lugares que tem ocupado e os resultados que tem obtido, e veja-se as outras equipas B, portanto, com atletas de formação. Mas Embora apostas- tenha ali algum misto, mas... O Jorge que é treinador das camadas jovens, se calhar está muito mais elucidado do que eu. O grande problema, e se nós virmos, são mais os jogadores, se calhar, da equipe A que vão jogar a equipe B do que da B a Essa é a tal realidade e a dificuldade de integração e de trazer os miúdos, os jovens, para as equipas A, e de forma a que deem algumas garantias. Não me parece que num plantel como o Futebol Clube do Porto, num plantel como o Benfica, ou mesmo como o do Sporting, que existam meia dúzia de miúdos, já não poderia dizer e falarmos de um que se destacasse e ter a oportunidade num grupo com 10 e até conseguir evoluir. Mas quando falo da formação e a oportunidade de darmos aos nossos atletas, aos nossos jovens atletas essa oportunidade, não parece que um clube destes consiga encaixar 5 ou 6 jogadores de uma assentada só num plantel, não é? Que é um risco enorme, não é? Lançava num desafio, Jorge, acha que os jogadores da equipe B do Benfica que neste momento teriam... Olha, os dois miúdos, o André Gomes e o André Almeida. Parece-me que têm alguma qualidade. Não tenho acompanhado muito os jogos da equipa B, mas tenho o Miguel Rosa também, que tem dado nas Já não é um jovem. Já o ano passado tinha jogado muito bem o no defesa direito também, que foi expulso, também tem evoluído bem. O Vini Cavaleiro. Também o próprio guarda-redes, o Mica, parece-me que são atletas que com esta oportunidade da equipa B que lhes abriu alguma porta de pelo menos jogar e terem algum ritmo competitivo e de serem chamados a qualquer falo, por momento. exemplo, do caso do André Gomes, isto foi um bocado aquela saída do Witzel e do Xavi Garcia, que esta ausência no meio campo de mas às vezes há males que vêm por bem e neste caso para os miúdos Jorge Jesus faz bem a apostar. Eu acho que sim. Acho que um jogador como o André não sente agora entrar assim num jogo para a Liga dos Campeões, a pressão. Eu sinceramente eu apostava. Eu apostava, se estivesse no lugar de treinador do Benfica, apostava no miúdo, porque vejo que ele tem qualidade, é um jogo, maturidade suficiente. É um jogo em que geralmente os atletas entram com outra motivação e a expectativa é outra e podem destacar-se. E é nestes jogos que aparecendo as oportunidades. Em relação ao André Gomes, queria fazer aqui uma pergunta curiosa. O André Gomes começou a sua formação no Futebol Clube do Porto. Passou pelo Pasteleira, passou pelo Boa Vista e acabou no Benfica. O que eu lhe pergunto é como é que um jogador destes, que tem qualidade, inegavelmente, e o Benfica já está a tratar da sua renovação, como é que passa pelos escalões e clubes como o Futebol Clube do Porto e Boa Vista não percebem as qualidades? Nessas idades, é uma questão mais diria técnica. 15, 16, 17, 18, parece-me que pode haver ali em equipas como o Porto, ou mesmo como o Boa Vista, que os miúdos nestas idades pode haver um conjunto de 4 ou 5 miúdos com a mesma qualidade, com o mesmo tipo de futebol, capazes de em qualquer posição. Se estamos a falar no meio campo, estas equipas geralmente têm sempre 5, 6 miúdos que rodam entre si e conseguem adaptar-se facilmente a esta posição. E o André Gomes pode ter tido o azar no Porto de estar tapado por outro miúdo com a mesma qualidade. Por acaso até era capitão da equipa, eu acho que o que ele diz foi que foi uma renovação que foi feita,
Que é normal nos clubes grandes, Claro. sai uma quantidade de jogadores, entra outra. E depois a época geralmente mais problemática e mais difícil é a época da transição do escalão júnior para os séniores. E onde não havendo integração, leva a que os garotos... Será que é o reflexo, e agora perguntava-se um bocadinho a opinião só aos dois, o reflexo da formação, da escola de formação do Sporting estará nesta equipe B? Ou seja, a equipe B do Sporting está em primeiro lugar na segunda liga, é uma liga competitiva, com bastantes equipes, com um plantel muito jovem, média de 19 anos, vai em primeiro, e o Benfica, com uma excelente campanha também, diga-se passagem, ocupa o 8º ou 9º lugar, com 22 equipes, é muito bom. Isto é o reflexo, podemos dizer neste momento que estas duas equipes são o reflexo das escolas de formação dos dois clubes? Acho que sim, parece-me que sim. Muito mais. O Sporting está a o- trabalhar exatamente. melhor, ou Não, continua a trabalhar melhor, porque é assim, reconhecidamente a se equipe que tem a formos melhor ver- escola de formação. Se formos ver a equipa B do Sporting e a equipa B do Benfica, o Sporting não comprou para a equipa B. Ou seja, o Sporting, jogadores da equipa Quando A comprou? que tenham jogado já, Ai, não sei, mas fizeram grande campanha, grande publicidade. Pelo menos o indiano era o rei Ah, da- sim, sim, tenha sim, jogado, tem tenha um- jogado, Foi tenha verdade. jogado, tenha jogado. O Sporting tem o Diego Rubio totalmente integrado no plantel da equipa B desde o início da época. E todo o resto do plantel da equipa B são Transitou miúdos de júniores. da formação, o que não acontece na equipa de Benfica. Não estou a dizer Não, com só mais do ou com Porto. menos mérito, porque temos o Carol, temos o São jovens, não são atletas de 25 nem de mas 26 não, anos. mas não são da formação do Benfica. Ah, sim, tá é bem. isso que É estava a verdade. Sim. Quanto à questão que colocou aqui ao colega do André, eu acho que não só o facto de estar tapado no futebol do Clube do Porto, quando os representava, por acaso era capitão de equipa, é porque jogava e tinha valor, Sim. o próprio despontar dos jogadores é como o crescimento, quase. Ou seja, uns jogadores despontam mais rápido, mais cedo, outros mais impossível tarde. apoiar todos. Mas É eu posso dar um É caso impossível. que conheço O Jorge, eu pessoalmente, precisava o Jorge de um porque o miúdo Jorge- que foi a testes ao Sporting e que hoje está no Benfica e que andou por outras equipas, andou na segunda divisão, o ano passado na primeira divisão e hoje está no Benfica, que é o Luizinho. O Luizinho, que era sim, das- que esteve no Passos Ferreira. Enquanto juvenil, foi na transição de iniciado juvenil, foi ao Sporting prestar provas e mandaram o miúdo embora, portanto, dizendo que não tinha qualidade para ficar no Sporting, portanto conheço pessoalmente o caso dele e acabou E há por casos- vir e há para cá casos- outra há vez, casos- há a casos ficar que no acabam por clube ser nos onde júniores. estava e evoluiu até chegar hoje Há casos, ao que lugar acabam, em que está. há não é? casos que acabam por ser até nos júniores, na transição dos júniores para séniores. Eu lembro do Pedro Barbosa, que o futebol fez as camadas jovens todas no Futebol Clube Porto e na transição dos júniores para séniores foi dispensado, foi para o porque fim a do mundo. época sempre mais difícil, Foi- é a transição e onde muitos miúdos até acabam por E depende- abandonar. Depende por também de abandonar. outros jogadores que estejam já no Fernando, e a equipe B do Porto? Este ano também, agora pegando um bocadinho no cenário da Eu equipe não B. tenho seguido, sinceramente, não tenho seguido muito a equipe B do Porto, mas o que me parece é que há demasiados casos nos jogos do Porto, segundo o que se consta, e o que me parece que quase todos os jogos há expulsões. Não sei se tem a ver com as arbitragens, se tem a Sim, ver com os jogos de problemas dos futebol, jogadores. o Futebol Clube Porto tem-se queixado miudamente de haver há uns casos nos jogos, mas independentemente disso, a carreira não tem sido nada de... E ainda por cima, agora, nos últimos jogos do Futebol Clube Porto tem transitado uns jogadores da equipa A para a equipa B, o Kelvin, o Itur, o Abdoulaye... Não conseguem fazer. Não conseguem fazer mas tem conjunto. uma equipa, exatamente, não tem uma equipa, como tem o Benfica, tem o Sporting. A equipe B do Sporting, mais a do Sporting do que a do Benfica, se calhar, atua sempre o mesmo número de jogadores, os mesmos jogadores. No Porto alterna muito e alternando nota-se depois na produção da equipe. E a questão do técnico, o Rui Gomes, acha que está o técnico ideal? Assim, se eu visse mais Ele jogos, foi campeão dos júniores no Futebol Clube Porto, não ser campeão dos júniores não justifica que seja um bom treinador. mas isto tem que ser um projeto que tem que
funcionar, Se não é? está lá porque alguém achou que ele tinha competência para o efeito, Porque se nós formos, eu penso que as equipas B foram criadas com o intuito de o objetivo não é classificação final. exatamente. Claro que provavelmente devem jogar para não descer, não é? Não podem subir, mas o principal objetivo, e nós temos assistido até uma guerra do José Mourinho com o treinador do Castilha, a equipe B do Real Madrid, exatamente por causa disso. O José Mourinho acusa o treinador do Castilha de querer jogar para a classificação, enquanto o objetivo deveria ser formar jogadores para a equipe principal. No Porto, está-se a ter essa preocupação? Eu penso que sim. Eu penso que sim, e não é por acaso que se estão a meter jogadores que não são utilizados na equipa A, estão-se a meter na equipa B. Mas não há jogadores, por exemplo, jogadores portugueses, não há nenhum que tenha saído ultimamente da formação do Futebol Porto. Isso é preocupante, não é? É um bocado preocupante, mas das duas uma. O Futebol Clube do Porto se dedica à juventude, a fazer jogadores, ou há de inclinar-se mais para o mercado externo, que fica provavelmente bem mais barato. Mas também o Futebol do Porto não querá perder a identidade, não é? Eu tenho reparado em alguns jogadores do Porto, de formação, que não têm jogado no Porto e depois vão para um Braga, vão para um Corunha e são excelentes jogadores. Realmente são casos que temos o Paulo Machado, temos o Ucra, temos vários jogadores O Helder Barbosa que saem, mas também quase todos eles tiveram a sua oportunidade no Futebol Clube Porto, não é? Se calhar foram pouco tempo, conjunturas diferentes, não? Os nomes que o Porto tem a jogar na equipa A. E é difícil. O nível competitividade também é o que eu dizia há pouco, os níveis de exigência são diferentes e é muito mais difícil de enquadrar um jovem jogador nas equipas A. O Benfica consegue meter lá agora o André Gomes, porque é um que vai metendo provavelmente poderá meter o André Almeida também. Mas num sentido. Vendo agora a Taça da Liga, se calhar, como o Sporting ainda está envolvido em algumas competições, e tendo a equipe B esta cultura de vitória, semana a semana, cultivou e criou, e neste momento é líder isolado, não seria de pensar que o Sporting poderia apresentar a equipe B como um clique para ser uma vitória, não sei, claro que a Liga Orangina é diferente da Primeira Liga, mas eu estou a falar em cultura de vitória. Eu pensei que o novo treinador ia fazer isso esta semana. Vi as notícias que vieram a público, é que tinha ido buscar seis jogadores à equipa B, pensei que ia fazer um misto, que a coisa a ver se equilibrava, mas pelos vistos não. Da competição da Taça da Liga é que faria mais sentido que todos os clubes encarassem a Taça da Liga como é encarada em Inglaterra, ou seja, é uma taça onde jogam os menos utilizados e os jogadores que provêm da formação. É assim que os clubes encaram a Taça da Liga, independentemente de ganharem ou Mas qual é o resultado final da Taça da Liga? Qual é o resultado final da Taça da Liga em Portugal? Agora, exatamente. Temos um contrabalanço, é que a Taça da Liga em Portugal dá muito mais dinheiro do que a Taça de Portugal. E o momento que se vive no nosso país não é fácil e tudo onde se possa ir buscar 1 ou 2 milhões já é muito bom. Não dá acesso às competições europeias. Eu esta semana assisti a um comentário curioso sobre a Taça da Liga Inglesa, em que para os ingleses a Taça da Liga é Mickey Mouse Cup, chama Mickey Mouse Cup, que é jogada pelos jogadores menos utilizados, os jogadores da formação. E no entanto vimos esta semana na Taça da Liga Inglesa um 7-5 no Arsenal Reading, ou no Reading Arsenal, um 5-4 no Chelsea, Manchester United. Será que é como o Jorge diz? É para haver um lugar nas competições europeias que o espetáculo funciona? Mais motivação. Porque se formos a ver, estes primeiros jogos, já temos a experiência de há alguns anos, estes primeiros jogos, os jogadores, as equipes portuguesas também vão apostar em jogadores da formação, não digo, mas menos utilizados. E isso originou espetáculos aborrecidos, provavelmente. O Benfica e nenhum clube encarou a Taça da Liga assim. Porque é que o Sporting vai encarar agora a Taça da Liga, colocar a equipa B a jogar, ou seja, qual é para manter a identidade do clube, não é para manter, é assim. Acho que era uma medida que a ser tomada ia ser
muito criticada, independentemente do resultado. E então, se corresse mal, então é que as coisas ganhavam proporções que nem vale a pena estar aqui a especular. Só que lá está, se o Sporting nunca encarou aquela competição dessa forma, não tem que encarar este ano só por estar num momento péssimo. Exatamente, E tem que aproveitar esses jogos para dar ritmo, para tentar construir uma equipa sólida, um 11 sólido, o 11 que dê mais garantias. Tem que aproveitar todos os jogos. Isto eu percebi, um bocado de indignação, mas isto não. A minha abordagem foi no sentido: o Sporting não teria que ter uma atitude radical mesmo, neste momento. Depende do que entendas por uma atitude radical. Jogar com a equipa B no lugar da equipa A, por exemplo. Não. Não? Não. Tem que ser mais consciente. Se nunca encarou assim, se não é, nunca foi essa a identidade do Sporting, acho que não tem que passar a ser em virtude de um mau momento. Ok. Bom, vamos finalizar aqui a primeira parte. Voltamos já para a segunda parte da Casa dos Grandes.